Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós vamos começar mais um vídeo de psicologia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o período das operações concretas. Aquele período onde a criança está mais ou menos com 7 anos, ela começa a discordar dos pais, ela começa a interagir mais com um grupo de amiguinhos, ela começa dos 7 aos 9, ela começa a ter o seu senso de moral diferente dos pais, então acontece uma série de mudanças. Então fica comigo que a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, certo? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre esse período. No vídeo anterior eu falei sobre o segundo período do desenvolvimento humano. Nós estamos falando do terceiro período de desenvolvimento humano, segundo a teoria do Piaget, certo? Então vamos lá. Esse período ele começa quando? Ele começa mais ou menos nos 7 anos, ele vai dos 11 aos 12 anos, tá certo? Aos 12 anos. Características principais que a gente vai ver nas modificações. Elas vão acontecer no plano afetivo e no plano intelectual, tá? E é importante você ter visto o vídeo anterior que eu falei como é que era o plano afetivo e intelectual do outro período, tá? Então isso é muito importante. Porque você sabendo como é que é outro período, quando você chega nesse, você fala, entendi quais são as mudanças mais brutas, as mudanças mais sutis, então é importante, tá certo? Uma pontuação. Tem alguns livros que eu vou deixar indicado no link aqui embaixo da Amazon. Livros importantíssimos de psicologia e alguns de pedagogia também, de psicopedagogia, que vai ser importantíssimo para você se você quer saber mais dessa área do desenvolvimento, tá certo? Do ser humano, principalmente a área da infância, tá bom? Outra coisa importante é que vai ter um experimento aqui no canal, que eu vou fazer aqui para exemplificar alguma coisa, só que o que você precisa saber é que esse experimento vai ser bem simples, tá? Só para você entender melhor o que eu vou querer dizer, tá certo? Então vamos lá. Então dos 7 aos mais ou menos 12 anos, tá certo? É o período onde vão acontecer essas modificações, tá? Bom, vamos lá. Período anterior, só pra gente relembrar. A criança era egocêntrica de uma forma social e de uma forma intelectual, tá certo? Então quer dizer, ela tinha esse egocentrismo, o mundo era muito concentrado nela, tá certo? As vontades eram pra ela e tudo mais. E agora, ela deixa de ser egocêntrica. As coisas não são mais só para ela, não dizem respeito só a ela. Agora ela vai começar a ter uma interação social muito maior, interação com a sociedade ao redor muito mais intensa, tá? Por quê? Porque é nesse período que uma coisa está em construção, está em evolução muito importante no cérebro dela, que é a construção lógica, tá? E essa construção lógica aí ela vai ter várias características. Uma dessas características, e lembre o seguinte, lógico é a questão de ser coerente, tá? Então, é o momento onde ela vai conseguir, identificar opiniões diferentes, Ela vai entender pontos de vistas diferentes. Então, isso é uma coisa muito importante. Sabe aquele momento onde o pai fala, isso pode, a mãe fala, isso não pode. Ela tem a capacidade de olhar para esses dois pontos e questionar e perguntar, mas qual é o certo, o que eu devo fazer, Então, é nesse período onde esse raciocínio lógico dela começa a funcionar. Lembrando que essa lógica é a coerência, tá certo? Isso é importante. Modificação vai ser a modificação nesses dois pontos importantíssimos, que é o plano afetivo e o plano intelectual, tá certo? No plano afetivo, a gente tem características muito fortes, tá? De mudança, que é a cooperação, o trabalho em grupo e como é que eu posso dizer? Autonomia pessoal, tá? A questão, cooperação e trabalho em grupo não é a mesma coisa, tá, gente? Ela pode cooperar sem trabalhar em grupo, inclusive, tá? Mas agora ela tem uma facilidade, por não ser egocêntrica, de se trabalhar em grupo, Tem aquela fase onde o brinquedo é dela, só ela quer brincar, mas nesse período ela consegue já trabalhar em grupo, dividir, fazer essa dinâmica, cooperar, tá certo? E nesse período, como ela já tem um raciocínio lógico melhor, como ela já consegue observar os diferentes pontos de vista, ela já consegue ter diferentes pontos de vista também, ela tem uma autonomia pessoal maior, tá? Essa autonomia pessoal, ela é tanto na parte física quanto na parte mental, né? Vamos lembrar que a criança está desenvolvendo mentalmente e fisicamente também, tá? Então ela tem essa autonomia, esse poder de fazer e pensar de uma forma mais livre, que tenha mais a ver com o desejo dela. Tá certo? Isso é muito importante. Outra característica agora é do plano intelectual. Estávamos falando do plano afetivo. Agora do plano intelectual a gente tem outra característica importante que é a principal desse período, tá? Que é a capacidade de operar, de operações, de fazer algumas atividades que são importantíssimas para ela, tá certo? Coisas que ela fazia de uma forma muito restrita no período anterior, tá certo? Bom,
Vamos lá. Essas operações vão acontecer em dois níveis, no nível físico, como eu disse, e no nível afetivo, tá? No nível, vamos dizer assim, mental, né? Na questão de raciocinar, de pensar, de refletir sobre algumas coisas, tá certo? E eu tenho um exemplo muito bom sobre isso aqui, tá? A criança, ela já consegue, com essa ação física e mental, ela consegue aplicar a ação física e mental para um objetivo, tá? Então, por exemplo, ela consegue pensar em construir um artesanato, porque esse artesanato vai ter um objetivo final, certo? Outro exemplo importante é que a criança ela consegue construir e desconstruir, né? Porque ela tem uma ideia de objetivo. Ela já consegue jogar jogos, porque ela já sabe que tem um determinado objetivo, alcançar um determinado objetivo, e ela vai ter que executar algumas ações. Ela já tem essa noção e é por isso que é nesse período que as crianças já estão começando a ler, já estão começando a escrever e vão começar então a participar de jogos, tá certo? Porque a lógica dela já está preparada para lidar com esses jogos, tá certo? Então é o período onde essas operações vão dar capacidade para a criança de lidar com essas ações físicas e essas ações mentais, que agora elas podem ser feitas visando um objetivo, certo? Então, beleza. Vamos ao próximo ponto importante aqui, tá certo? Eu vou falar agora de algumas características do período, tá? Mais características do período, tá certo? Bom, uma coisa importante que a gente, inclusive, é o que eu venho falando sempre. Comparar esse período com o anterior vai fazer você ter mais clareza da importância do que acontece nesse período, tá? Então veja o vídeo anterior, certo? O que vai acontecer aqui? Vai surgir essa capacidade, essa operação de operações concretas, tá? Ela vai ter uma capacidade e uma habilidade, certo? De desenvolver operações concretas, certo? Bom, o que é isso? Ela vai conseguir recuperar o passado e ela vai conseguir pensar no futuro, tá certo? Depois eu vou dar um exemplo de jogo que vai clarear isso de uma forma muito simples, né? Mas o que a gente pode entender? Essa ideia de recuperar o passado e pensar no futuro, né? Esse desenvolvimento dessas habilidades tem a ver com a ideia lógica dela agora lembrar e entender o que foi feito, e tem a ver com a ideia de que ela já consegue pensar no que pode ser feito futuramente, tá? Agora, tem uma coisa importante, e eu vou colocar as regras como exemplo. Ela vai fazer isso, ela é uma criança que já lembra do passado, já pensa no futuro, ela consegue pensar de uma forma racional sobre isso, tá? Só que ela só consegue pensar nessas duas ações se baseando na sua experiência de vida, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala, você não pode fazer isso, você não sabe que se fazer isso acontece isso. Se você mexer aqui, vai explodir a casa e vai explodir a eletricidade. A criança, se ela não teve uma experiência próxima a isso, ela não vai entender o porquê que isso é tão importante. Então, o que eu estou querendo dizer? Ela vai se basear naquilo que ela teve experiência de vida. Por exemplo, se ela escorrega numa poça d'água, aí você fala, aí ela deixa cair água, ou ela vai levar um copinho de plástico com água para sentar no sofá assistir o desenho. Não é melhor eu levar o copo com água? Se você deixar o copo com água cair, você pode escorregar e cair, lembra? Aí ela vai lembrar, passado. Ela vai lembrar, nossa, é mesmo, eu escorreguei e caí. Então, se eu levar esse copo d'água aqui tremendo, do jeito que eu tô, ele pode cair, eu posso escorregar. Então, ela já consegue interagir com esse passado, com esse futuro, tá certo? Só que baseado nas experiências que ela já tem, tá certo? Então, a questão de julgar, de observar isso, tudo tá dentro da ideia de que o que ela já viveu para ela conseguir executar aquilo, tá certo? Bom, e nesse nível de pensamento aí, né, ela consegue algumas coisas interessantes, que nem tem essa característica, e dentro dessa característica tem algumas habilidades de pensamento que surgem que são bem interessantes, tá? Bom, eu tenho alguns exemplos bem legais aqui. O primeiro é a relação de causa e efeito, tá certo? O que é essa relação de causa e efeito? É exatamente essa ideia da água no chão, né? Vou dar um exemplo.
O meu filho pequenininho tem 1 ano e meio. Ele já derrubou água no chão, no piso, e ele pisou na água, escorregou e caiu e se machucou, tá? Bateu o bumbum no chão. Só que ele levantou, ele é pequeno, ele não tem noção. Eu tava do lado, fiquei observando, não limpei a água, fui fazer um teste ali e vi que ele foi na direção da água, esqueceu que a água estava ali, na mesma hora que ele levantou e ia pisar na água. Então, quer dizer, ele não tem noção ainda de causa e efeito, de que se ele pisar, ele vai escorregar e cair de novo, tá? E se a água ficar ali, ele vai ficar escorregando e cair no dia inteiro, tá certo? Agora não, agora a criança tem noção de que se essa água cair, ela vai escorregar e ela vai se machucar, tá certo? Então ela vai evitar. Então, quer dizer, o que é isso? É a relação de causa e efeito. Ela já sabe que aquilo que ela fizer, ou aquilo que está acontecendo, ou que vai acontecer, pode ter algum efeito. Ela já consegue pensar nessa questão, certo? Outra característica importante desse nível de pensamento, o que esse nível de pensamento proporciona, é exatamente a sequência de ideias e eventos, tá? E aqui também tem uma ideia interessante que é, por exemplo, um jogo de xadrez. As crianças entram para o clube de xadrez, geralmente na sua escolinha, nas ONGs, em lugares que elas convivem, mais ou menos com esse ano, com essa idade, né? 7, 8, 9 anos, por aí. Já consegue jogar o xadrez. Por quê? Porque ela tem essa questão da sequência das ideias e dos eventos, né? Que é mais ou menos assim. Você pega uma peça de xadrez, existe uma ideia. Essa peça tem uma ideia. Por exemplo, o cavalo, ele anda em L. Ele faz um desenho de L, assim, ó, tá? Um L. A criança já sabe essa questão, né, dessa movimentação. Dentro disso, ela sabe que existe uma sequência de ideias ali. Ela sabe que você joga uma vez, eu jogo uma vez. Dentro dessa ideia, ela também sabe que se ela mexer o cavalo nessa casinha, ela sabe que nessa casinha, o cara que está jogando contra ela, a pessoa, pode capturar. Então ela vai ver se essa casinha é segura ou não, tá? Então ela tá pensando o quê? Ela tá pensando na sequência do que ela vai fazer. Opa, se eu colocar aqui, aí qual é a sequência? Ela vai olhar para ver qual é a outra peça que pode pegar a peça dela. Então ela já está pensando nessa ideia de sequência, tá certo? Uma questão lógica, isso é bem interessante. E a questão do evento, né? Que é o jogo em si. Eu preciso jogar aqui, que é essa sequência, e o que pode acontecer dentro dessa sequência. Então isso é interessante, porque a criança ela vai adquirindo capacidades de lidar com o mundo externo de uma forma muito mais complexa do que a forma anterior, né? E o que a gente está vendo? A criança interagindo muito mais com o mundo, que vai fazer com que isso seja de forma geral, quase que um problema para os pais quando ela chegar nos 9, 10 anos, né? Bom, vamos ver. Outra questão interessante dessa capacidade mental dela são as ideias com 2 pontos de vista simultaneamente, tá? Como assim? Ideia, ela consegue sim pensar uma ideia e observar uma ideia pensando de 2 formas diferentes ao mesmo tempo, tá certo? Como, por exemplo, julgamentos e possibilidades, né? Então eu vou dar um exemplo bem interessante aqui da ideia de pode, mas vai dar errado, né? Então ela já consegue pensar assim, olha, até pode pular esse muro, mas vai dar ruim, você vai cair e se machucar, entendeu? Então ela consegue já perceber, você viu que é meio que sequência da questão da causa e do efeito, ela consegue pensar em uma ideia e nessa ideia entender 2 pontos de vista. Então, por exemplo, quando o pai fala, ó, não pode por causa disso, e a mãe fala, pode por causa disso, ela consegue pensar nessa ideia com essas 2 possibilidades e talvez até criar uma interpretação própria disso, né? Então ela tem essa capacidade e é nesse momento, como vou repetir de novo, que chega a questão da ideia dos porquês, né? De ficar perguntando dos porquês. Porque ela já tem essa capacidade de entender que existem essas ideias e de comparar essas ideias, inclusive, tá certo? E de conviver com essas ideias simultâneas também, tá? Outra coisa importante aí, que é algo essencial, né? E daqui a pouco eu vou mostrar o experimento, é a questão da forma de conceito de números, né? A gente tem que entender que no começo desse período, que é mais ou menos uns 7 anos, a ideia de número dela ainda é uma ideia concreta, tá? De um objeto concreto. Como assim, objeto concreto de número? Você pode ver quando as crianças estão aprendendo, elas fazem o quê? Elas aprendem com imagens, né? Então é algo concreto, algo que ela vê, né? Não é algo que ela tem só que formular na mente dela. Por exemplo, hoje nós adultos conseguimos o quê? Fazer uma conta na nossa cabeça, pensar em uma música na nossa cabeça, escrever alguma coisa dentro da nossa cabeça. A gente não precisa concretizar, levar para o mundo exterior. Não, a criança precisa ter algo do mundo exterior. Então, por exemplo, por isso que a criança aprende a contar com o quê? Com os dedos. Por quê? Porque isso é algo concreto, tá certo?
quando ela vai fazer as contas, como é que estão as contas lá? Olha, Joãozinho tinha 4 laranjas, então tem o desenho das 4 laranjas. Porque por enquanto, ela não consegue separar a ideia de 4 das laranjas, né? Ela só sabe que 4 laranjas são 4 laranjas porque existem as laranjas, tá? Se as laranjas não existissem, ela não sabe direito o que é o conceito de 4. Ela vai começar a aprender isso, tá certo? Então isso é uma coisa bem interessante. Quando que isso começa a mudar? Isso começa a mudar mais ou menos dos 8, 9 anos, quando ela começa a entender e desligar o conceito do objeto, que é o quê? Agora ela sabe o que é um 4. Ela não precisa que tenha nada de 4 na frente dela. Ela sabe o que é o 4. Inclusive, se você falar, coloca 4 palitos, ela vai pegar 4 palitos e colocar. Quer dizer, não precisa existir 4 palitos ou 4 bolinhas desenhadas. Agora, ela já consegue construir isso. Por quê? Porque essa ideia já está na cabeça dela, tá certo? Deixou de ser uma ideia concreta. E agora ela entendeu uma coisa importante, que é a substância, tá? Existe uma laranja. Qual é a substância dessa uma laranja? É a ideia de que ela é uma, certo? A criança, no começo do período, não consegue dissociar, afastar esses dois. Para ela, um é laranja e tem que ter a laranja. Agora não, agora você sabe que existe o conceito de um, e mesmo que não tenha laranja, você sabe que existe o conceito de um, que existe um, e que dá para você fazer um com qualquer coisa, né? Então, isso ela vai conseguir aí, lá mais ou menos por volta dos 9 anos, tá certo? Que é onde ela consegue desenvolver as contas de uma forma mais complexa, mais rápida, mais enxuta, tá certo? Bom, para encerrar o vídeo eu vou falar de último ponto, eu vou fazer o experimento, porque eu acho que não vai dar tempo de fazer, não sei, eu acho que eu vou dar 2 vídeos, não sei, vamos ver. Vamos lá. Outra coisa que vai ser interessante também, que a gente já viu, que são essa questão da substância do objeto, que eu já expliquei, vai ser o desenvolvimento dela, o entendimento sobre pesos e volumes. E aí vai vir o esquema que eu vou mostrar aqui para vocês sobre pesos e volumes, tá certo? Vamos lá. Primeiro ponto. Antes, a criança ela não entende o peso e o volume, tá? Ela não entende proporções. Nessa idade, a criança vai entender. Se eu fosse fazer esse exemplo corretamente, eu precisaria de uma criança desse período, com mais ou menos 7 anos, ela iria executar. Como eu não tenho uma criança de 7 anos aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá certo? Bom, vamos lá, deixa eu baixar aqui. Isso, mudar o esquema da câmera. Aqui. Tá, vamos lá, vamos entender então o que vai acontecer aqui, tá certo? Aqui é o seguinte, ó, eu tenho 1 copo de água, 2 copos de água, certo? Qual é a ideia? Eles têm a mesma quantidade de água. Se você chegar para uma criança de 7 anos, funciona assim. Ela não entende o que é a proporção, o que é a mesma quantidade, ela não entende, certo? Então, o experimento é assim, mostro para a criança, falo, ó, aqui tem água, tem aqui água, tá bom? Tá bom. Aqui tem a mesma quantidade de água que aqui, a mesma quantidade, tá? Ela fala, tá bom. Aí você vai, afasta os copos d'água. Vocês perceberam que os 2 copos são iguais, as quantidades de água são iguais, beleza? Tá. Agora, eu vou pegar 2 recipientes diferentes, olha só. Tá vendo que a proporção deles é totalmente diferente? O que você pode fazer se você tiver uma criança de mais ou menos 7, 8 anos, né? 6 anos. Pega isso daqui, ó, joga. Certo? Aqui tem uma quantidade de água, tá? Vamos lá. Agora eu vou pegar o outro copo e vou jogar aqui. Eu só espero não fazer caquinha, tá? Vamos ver. Opa. Tá. Colocamos aí a água nos 2 vasilhames. O que é interessante? Você que é adulto, se eu perguntar para você assim, qual dos 2 tem mais água? Você vai falar, tem a mesma quantidade de água, porque você entendeu que os 2 copos tinham a mesma quantidade. Derrubei água aqui, derrubei água aqui, tá certo? Se você perguntar para uma criança de 7 anos, 6 anos, qual tem mais água? Ela não sabe te responder corretamente, ela vai chutar segundo o que ela achar, sem usar o raciocínio lógico. Então pode ser que ela ache que aqui tem mais água porque está mais alto, ou aqui porque está mais largo. Só que tem um ponto importante. Ela não vai entender que os 2 têm a mesma quantidade de água, mesmo em recipientes de formatos diferentes. Agora, nesse período que eu falei para vocês de 7 anos, ela já compreende o quê?
que se você fizer isso daqui, ela já vai entender, ela vai falar, não, os dois têm a mesma quantidade de água, tá? Isso vai acontecer como? Lá com os 9 anos, tá? Mais ou menos. Tem a mesma quantidade, porque ela já consegue raciocinar, a mente dela já consegue entender a questão de peso e volume, tá? Então ela entende que os dois têm o mesmo volume, certo? Isso é interessante. Agora, deixa eu voltar aqui. Bom, até que foi rápido o experimento, né? Foi só para exemplificar, para vocês terem ideia o quanto é interessante isso, tá certo? Aqui, pronto. Então, essa ideia de proporção, de peso e volume, é uma ideia que vai surgir nesse momento do período do desenvolvimento da criança, mais ou menos lá com os 9 anos, tá certo? Bom, vamos falar então mais alguns aspectos aqui. 20 minutos de vídeo vai dar para fazer um vídeo só, é melhor, né? Então vamos lá. Eu vou falar do aspecto afetivo agora, tá certo? Esse momento é um momento complicado para a família, geralmente, né? De forma mais geral, tá certo? Porque é um momento onde vai começar alguns conflitos, tá? Até porque ele tá beirando aí a famosa pré-adolescência, né? Então, a gente já viu. Então, vamos ver essas características aqui, como é que elas funcionam na teoria do Piaget, tá certo? Primeira coisa importante que a gente tem que lembrar é que tem uma característica que vai ser a grande característica forte desse momento, que é, né, da afetividade, é a característica da vontade. A criança, nesse momento, ela vai desenvolver essa questão da vontade, que é algo que ela não tinha direito e não tinha essas características tão fortes como a gente vai ver aqui no período anterior, tá certo? Essa vontade, ela tá recheada de liberdade própria, que a gente vai entender, tá certo? Bom, essa liberdade, essa vontade, né, ela vai atuar em alguns campos muito específicos, né, e que norteiam a nossa vida do dia a dia. Por exemplo, a questão dos conflitos e intenções. E aqui eu vou dar um exemplo importante, que essa vontade, ela sempre pode aparecer entre dever e prazer, tá? E aí vem um exemplo interessante. Você tem um período onde tem o dever, por exemplo, você lembra que no período anterior você fala para a criança, faz isso, a criança faz isso. Porque a ideia de lei, a ideia de justiça e de cumprimento, a ideia de certo e errado, ela está baseada no adulto. Agora, a ideia moral dela está se desligando um pouco do adulto. Então já não é mais só o adulto. Ela também está construindo a ideia moral dela e a vontade vai fazer com que isso mude. Nem sempre a vontade que ela está expondo, que ela tem agora, vai ser a vontade que o adulto tinha, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí tem aquela questão, por exemplo, do exemplo que eu vou dar, né? De a gente pedir para a criança fazer algum favor, ou ela arrumar o quarto dela, esticar o lençol da cama, alguma coisa, e acontecer dela escolher não fazer, né? Por quê? Porque ela está num momento de conflito entre vontade, prazer e dever. Eu tenho que fazer isso, mas eu não quero fazer isso agora, eu quero fazer outra coisa. Eu quero assistir desenho, eu quero jogar um joguinho, quero conversar com o amiguinho. E ela entra nesse conflito. E por que desse conflito? Porque agora uma característica mental forte é a característica da vontade, que vai fazer com que ela entre nesses conflitos e mude a ideia de escolha, né, do que fazer, as ações dela. Que é uma coisa muito importante e vai nortear muito isso, tá certo? Bom, outras características importantes desse período dos aspectos afetivos, né, vai ser a autonomia, e aqui mora o problema, né, da idade, para nós, no caso, né, não que seja um problema, gente, pelo amor, né, a autonomia em relação aos adultos, tá certo? Vamos lembrar o seguinte, que, como eu disse agora, eles tinham no adulto o foco da questão da lei, né, de você cumprir aquilo que o adulto falava, porque o adulto, ele era aquela figura, né, superior, como nós dissemos no vídeo anterior. Só que agora, como eu mostrei, apareceu o desenvolvimento de uma moral, um desenvolvimento de conseguir lidar com opiniões diversas, e sendo assim, ela conhece opiniões diversas, é um momento onde ela já participa de grupos escolares, de se relacionar com mais amiguinhos, ela tem contato com muito mais formas de se pensar moral, de se pensar valores. Então agora é o momento onde a organização de valores dela vai mudar. A organização de valores mudando, ela vai entrar em conflito, porque nem tudo o que os pais acreditam ser daquela forma, ela também vai acreditar.
Nem tudo que eles queiram que seja daquela forma, ela vai querer que seja. Nem tudo que é para agora, para ela vai ser para agora. Então, quer dizer, ela começa a entrar num conflito. Por quê? Porque essa organização de valores dela agora não tem mais só, vamos dizer assim, influências da família diretamente. Ela recebe uma influência do mundo de forma geral, porque o contato dessa criança com o mundo, ele está muito mais amplo. E agora com a questão racional, ela fica muito mais potente, tá certo? Bom, e aí, lógico, nesse momento, né, desses aspectos afetivos, tem algumas características importantes que vão estar presentes, como por exemplo aí, né, alguns valores, vamos dizer assim, como por exemplo a questão do respeito mútuo, tá? Ele vai vir com esse momento. Por que do respeito mútuo? Tem um fator muito importante, que é o fato dela começar a conviver com a turminha da escola. O respeito mútuo vem muito da convivência com o outro, da convivência diária com o outro. Isso surge dentro de uma espécie de contrato social. Então existe esse respeito mútuo. Inclusive é um momento onde ela se relaciona com qualquer um, né? Outra coisa importante, outra característica aí de valores do período é a honestidade. Isso tem muito a ver também com esse trato social de conviver com o outro, tá certo? Outra coisa importante, outra característica importante desses valores, que é o companheirismo. É nesse momento onde as crianças começam a ficar, geralmente, não tão mais próximas dos pais, mas começam a ficar mais próximas dos amiguinhos, por diversos motivos. É uma escada, né? Ela agora é mais racional, os amiguinhos dividem as mesmas questões com ela, tem o significado da vontade deles, tem o mesmo significado da vontade com elas, a vontade e o desejo que eles têm de algumas coisas é o mesmo desejo, então eles compartilham coisas em comum. Então ela começa a achar naquele grupo um lugar para ela que é mais interessante. Então ela fica muito mais tempo com os amiguinhos, é nesse tempo que tem rodas de amiguinhos, né? E o companheirismo, então, é uma característica muito grande. Talvez esse companheirismo não apareça muito em casa, mas ele aparece de uma forma muito forte nas escolas, tá? Naqueles lugares onde as crianças frequentam, né? E tem aquele volume maior de crianças, você vê esse companheirismo ele surgir ali, tá certo? Outra coisa interessante é o senso de justiça, tá? E aqui é interessante que a gente tem que entender que esse senso de justiça, o que ele é? Ele é uma intenção na ação, né? Então, o senso de justiça, ela sabe ou aprendeu ou ela consegue idealizar na cabeça dela o que aquilo realmente é em questão de justiça, né? Qual é a intenção daquela ação? Vou ter um exemplo aqui interessante que é, nesse período onde se a criança quebra um vaso sem querer, ela vai achar injusto se ela for penalizada por ter quebrado o vaso sem querer. Porque ela entende que foi sem querer, que como não teve nenhum desejo dela de quebrar aquele vaso, não tem o porquê ela receber uma punição. Então é nesse momento que esse tipo de noção de justiça começa a aparecer nessa criança, certo? Bom, aí vamos falar do grupo da escola agora, certo? Estamos nas últimas pontuações. Grupo da escola. O porquê que o grupo da escola começa a ser algo muito interessante, né? A gente tem que entender que o grupo da escola ele começa a se tornar um grupo que vai satisfazer alguns desejos e pontos de vista dela, tá? Então, quer dizer, ela já tem vontades, e esse grupo, como ele é muito semelhante a ela, ele começa a satisfazer, como por exemplo, os pais não brincam com as crianças como as crianças brincam com as crianças. Então, esse desejo de brincar, ele vai ser satisfeito pelo grupo de crianças, né? Então, quer dizer, o grupo escolar, nesse momento, ele vai começar a se tornar um ponto de segurança e de afeto para as crianças, porque tende a compartilhar coisas em comuns daquela idade, certo? Isso é uma das características. Outra característica nesse período, né, que é importantíssima, e vocês estão vendo que eu estou fazendo uma lista de características que é o que você precisa saber, que é o que compõe basicamente esse período, certo? Isso que é o importante, tá? Então, nesse período, né, de se juntar, ela já começa a desenvolver um forte senso de grupo, tá? E por isso que eu falei primeiro que ela começa já a desenvolver um senso de cooperação, né? De ajuda com o outro, de interação com o outro de forma a cooperar, porque esse senso de grupo começa a aflorar de uma forma muito fácil. Ela começa, então, ela sai do egocentrismo, ela começa a aceitar esse senso de grupo, essa dinâmica de grupo, tá certo? Outra coisa importante é que nesse momento, principalmente no comecinho
desse período, a gente vai ver que existe uma escolha que ela não tem características específicas, é uma escolha indistinta, vamos dizer assim, de amigos, né? Como é que eu posso dizer? Ela não escolhe pontualmente quais são os amigos na questão de sexo, de grupos em si. Ela se relaciona com qualquer um. Nesse período a criança tem amigos meninas, amigos homens, eles brincam todos juntos, né? É nesse primeiro período do desenvolvimento dos 7, 8 anos. Uma coisa importante é que lá para o final do período isso muda, né? Isso muda e cada um vai começar a frequentar especificamente o seu grupo. As meninas com as meninas, os meninos com os meninos, isso de forma geral, tá certo? Bom, uma coisa interessante é que isso tem implicações, certo? Essa vivência que eu disse lá no começo, eu falei, lembra que essa vivência no mundo exterior vai causar muita coisa, né? Essa vivência com o mundo exterior, com a dinâmica de grupo, vai causar características interessantes, tá certo? Vai ter implicações no relacionamento de vida, família, criança, né? E a gente vai colocar algumas questões aqui. A primeira, né, a clássica, né, que ela vai começar a não considerar tanto a opinião dos adultos, né? Por que ela não vai considerar? Porque a opinião dos adultos agora começam a ser mais uma opinião. Não é a opinião chave, não é a opinião principal. Ela começa a estar numa categoria de, pode ser isso, pode não ser, né? Por quê? A gente tem que entender que agora ela está num mundo onde vem uma carga de informações. Você está num grupo de 4, 5 crianças, a mãe de uma falou que é assim, a mãe de outra falou que é assim, o pai de outro falou que isso não pode, o pai de outro falou que pode. Como ela é uma criança que já consegue pensar, como nós dissemos anteriormente, na questão da razão, dos valores, da vontade, ela consegue, junto com a vontade dela, construir ideias que para ela é melhor. Então nem sempre é melhor para os pais. E ela entra em conflito, né? Porque a opinião dela agora não é a mesma opinião dos pais, né? Principalmente porque a ideia de vontade é diferente, certo? Como eu disse no exemplo de limpar o quarto, tá? Outra questão importante aí é que nesse período a criança ela começa a desenvolver uma norma social de grupo, uma regra de norma social de grupo, como eu disse na questão da justiça, né? Por quê? Porque agora dentro do grupo ela entende que existem normas, ela consegue absorver essas normas e ali ela vai desenvolver, o grupo vai desenvolver um contrato social, aonde a regra que o grupo estabelecer, assim como todos concordando com essa regra vai ser a regra oficial do grupo para aquela situação. Veja a diferença do sistema passado do período, né? No sistema passado do período a gente tem uma pontuação importante onde a palavra do adulto ela é praticamente a lei, tá? Ela é aquilo que é seguida. Só que agora nesse período, como existe essa racionalização, essa forma de se pensar mais concreta, essa forma de se pensar mais lógica, a criança ela não depende tanto das regras do adulto. Você pode ensinar um jogo para elas, só que na hora que elas estão jogando, se elas tiverem alguma dificuldade ou tiver alguma visão diferente do que está acontecendo, elas podem muito bem mudar as regras e elas vão fazer isso diariamente na sua convivência. Estabelecer as regras, mudar as regras, conforme elas desenvolverem esse contrato social, tá certo? Bom, é isso. Pontuações finais importantes sobre esse conteúdo. É muita coisa, vocês viram? Vocês precisam entender, eu dei um monte de características do período, é isso que você precisa entender, que são as características base de transformação do período, tá? Todo o restante tende a ser os detalhes que vão ser desencadeados, vão aparecer por causa dessas outras coisas que eu falei, tá certo? Então esses são as transformações principais desse período, né? Sempre lembrando, tá interessante? Legal, compara com o período anterior, para você entender o quão são as modificações, o quanto importantes são as modificações e o quanto elas pesam, e o quanto elas crescem, tá certo? Isso é muito interessante. Outro ponto é que, na vida do dia a dia, você vê isso facilmente na vida das crianças. Esse processo desse período, dessas características, fácil, tá certo? Então isso daqui você consegue entender de uma forma muito prática na vida das crianças, tá certo? Bom, uma pontuação final que eu quero fazer aqui, então, é para você entender que sobre a teoria, né? Essa teoria não é uma coisa que foi escrita sem base em nada. A teoria ela tem geralmente duas origens. Ou ela tem origem na observação, ou ela tem origem em um raciocínio que vai ser comprovado na prática, tá certo? Essas teorias elas têm uma base científica muito forte,
da neurociência, ou do estudo médico, de vários testes feitos. Então, quando a gente fala dessa teoria, não é tipo assim, mais uma teoria. É uma teoria onde você vai observar a realidade dela no dia a dia, tá certo? Então, ela é aquilo que os profissionais vão usar como ferramenta para observar na sua dinâmica de profissão e aplicar aquilo que deve ser aplicado com base nas teorias que ele conhece, tá certo? Então, isso é muito importante, tá? Bom, espero que você tenha gostado mais um vídeo, ficou num tempo bom, apesar de tudo. É muita informação, que é uma dica hoje. Nossa, mas como é que eu vou fazer? Quando eu for falando, vai fazendo pontos. Quando eu falar assim, mais uma característica, aí você anota. Vai fazendo uma lista de características que você vai chegar no final com uma folha, com um monte de características, e você vai saber como é exatamente a estrutura desse período que são as operações concretas, certo? Galera, muito obrigado, venha até aqui. Se você gostou, compartilha o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, para o pessoal conhecer o material. Tem muita gente atrás desse tipo de material, e se vocês compartilharem, com certeza a galerinha vai achar mais fácil, tá certo? Outra coisa, clica no sininho, porque toda semana tem vídeo aqui, então você vai receber vídeo, tá certo? Se inscreve no canal também para receber os vídeos e ajudar a gente. E é isso, certo? Muito obrigado, então. Até o próximo vídeo e valeu!